Paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filho de Deus Oficial. Deixa eu arrumar vocês, que eu acho que vocês estão tortos, né? Eu acho. Mas já quero pedir o que, gente? Pra você se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Se seu quadradinho está vermelho, é porque você ainda não é inscrito ou o YouTube tirou a sua inscrição. Então já clica aqui pra que a gente chegue aos nossos 2.000 inscritos, tá? E deixa o seu like, que é de muita importância. Todo mundo que chega aqui deixar o like, porque o vídeo vai ser divulgado para mais pessoas. Vamos lá, gente, sem enrolação. O que vamos falar hoje? Sobre o filme da Forja. Eu vi o filme da Forja, eu amei o filme. Vim contar o porquê que eu amei, né? Eu sou o tipo de pessoa, eu islamista, tá? Eu não sou o tipo de pessoa, apesar de ser de berço cristão, eu não gosto de ficar vendo muito filme evangélico. Por quê? Não é porque é evangélico, mas sim porque eu sou o tipo de pessoa de ficar procurando um erro no filme. Entendeu? Peraí. Pronto. O que é procurar erro no filme, gente? É porque assim, eu já vi novelas evangélicas, já vi séries evangélicas. E muitas das vezes não condiz o que está na palavra. Então, como, graças ao meu bom Deus, eu dou aula na escola dominical, né? E leio a Bíblia, eu tenho esse problema de, tipo, logo de cara... Não é um problema, é uma coisa boa, né? Ao meu ver, é uma coisa boa. De ver certa coisa e falar, não, isso não está na Bíblia. Então, eu sou o tipo de pessoa que não sou de ver muito filmes evangélicos por causa disso. Por sempre ter alguma coisa que não está na Bíblia e mostrar ao povo e o povo acreditar. Isso me deixa meio revoltada, porque está ensinando da forma incorreta, né? Então, vamos lá. Eu vi porque tinha muita gente falando que o filme era muito bom. E eu senti de ver. Eu falei, não, vou ver. Vi anteontem. Primeira coisa que já me chamou a atenção. O filme é baseado no pensamento de um jovem. O nome do jovem é Isaías. E que eu mais amei porque é um dos nomes que eu queria dar a um filho meu. Eu tenho 2 nomes e um deles é esse. Então, tipo, eu fiquei tipo... porque é um nome que não é muito utilizado. Você não vê poucas pessoas... Você não vê muitas pessoas com o mesmo nome, Isaías. A gente sabe que Isaías é um profeta, né? Então, quando eu já meio com o nome desse, já fiquei impactada, né? Mas o filme ele é muito bom porque se baseia no que um jovem pensa, né? Coisas que os jovens passam, mas os pais às vezes não percebem, né? A família às vezes não percebe. Às vezes o acontecimento familiar é algo que está sobressaindo nesse jovem, né? E é o que acontece. São fatos que acontecem no mundo de hoje, que poucas pessoas conhecem, né? Que poucas pessoas sabem. E o interessante é que eu me vi na história, tá? Porque conta a história de uma mãe que cuida do seu filho sozinha, o pai não mora mais na casa, abandona em si a família. Eu digo que eu me vi porque meus pais são separados, né? Então, tipo, o garoto ele tem 18 anos, que passa o avião. O garoto tem 18 anos, né? Mora com a mãe trabalha. Isaías, né? Ele não trabalha, ele tem 18 a 19 anos, não, acho que é 19. Não trabalha, fica jogando videogame, se deixar 24 horas por dia. E a mãe tenta colocar um limite, né? Dizendo que ele tem que trabalhar, que ele tem que ajudar em casa, que ele não pode ficar jogando videogame pra vida toda e a mãe bancar ele. Claro que eu não faço isso, tá, gente? Por favor. Só que no começo a gente acha que o problema é Isaías. Mas o problema não tá em Isaías, tá? O que ele era refletia o que ele tinha visto, o que ele tinha passado, né? E depois de um tempo, né, de filme, você entende que Isaías era daquele formato por tudo que ele passou. Esses 18, 19 anos com a sua família. Ele perde um pai. Perder, que eu digo, o pai não morre, o pai tá vivo, tá, gente? Só que o pai abandona. Então, para um homem ter um exemplo de homem na casa, ele já não tinha. Então, ele já perde uma base, né? Então, quando você tem pais separados, acontece muito isso. Tipo, seu pai vai para um lado, sua mãe vai para o outro,
Você tá no meio. Então, mães e pais, você acha que os filhos não ouvem? A gente ouve tudo, a gente vê tudo. A gente sabe de tudo, apesar das pessoas esconderem certas coisas da gente, a gente tá ali, né? Então, ele fala que os pais falavam que iriam fazer algo com ele e não faziam, né? Por isso que ele era daquele jeito. Por isso que ele deixava... A mãe fala que, tipo, ele já tinha passado por várias entrevistas de emprego e saía, não ficava. Aí ele diz no filme, mas o meu pai falou que ia fazer tal coisa comigo e não fez. Gente, isso que eu falei é a pura verdade, tá? Quando os pais se separam em si, há marcas que ficam nos filhos. Eu digo filhos, pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, dependendo da idade. Os pais acham que às vezes a separação só traz, tipo, problemas ou sentimentos que atrapalham só os pais. E não. Como eu disse, os filhos estão vendo, os filhos estão ouvindo, os filhos estão vendo a situação em si, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo. Apesar das vezes os pais não contarem, a gente está percebendo porque a gente está no meio. A separação é entre o pai e a mãe, mas o filho está no meio, né? Então, o que aconteceu com o caso de Isaías, no filme, acontece nos dias de hoje. E são muitos casos assim. Até mesmo de crianças que às vezes falam, meus pais se separaram por minha causa. Já vi várias pessoas falarem isso. E isso afetou a criança, né? Então, isso afeta aos jovens, isso afeta os adolescentes, isso afeta as crianças. Não só apenas os pais. Porque às vezes os pais se colocam como o principal, não, né? A gente tem um pai e uma mãe como base, unidos, juntos. Até porque a gente, como cristão, a gente aprende isso. Que um casal, ele tem que ficar junto para sempre, né? Então, quando acontece isso, a criança, ao jovem ou ao adolescente, isso é um baque muito grande. Até porque existem jovens que chegam até uma fase de idade e falam assim, eu não quero ter filhos. Por quê? Você tem que saber, entender o porquê. Não é porque, tipo, ele se deixou levar pela situação, não. Porque ele foi marcado por certas coisas que aconteceram na família dele. E ele não quer que isso se repita na dele, né? Então, gente, prestem atenção nos seus filhos. Né? Se isso acontece na sua casa, se isso acontece na sua família, claro que, assim, isso é algo que tem acontecido, mas que não é para acontecer. O inimigo, ele só vem para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que ele ama destruir é a família. Então, interceda com sua família referente a vocês, a união de vocês, né? Para que não quebre essa união, né? Que isso não aconteça na família de vocês, tá? Porque é algo muito sério. Há marcas que ficam na vida da pessoa para sempre. E Isaías estava refletindo isso. A marca do acontecimento dos seus pais, né? A separação que o abandonou, né? Tudo estava na vida dele, estava interiormente. Às vezes, a mãe não sabia e só ficou sabendo depois. Por isso que ele era daquele formato, né? Então, tenha em mente isso. Ore pela sua família. Se você em si chegou ao caso de se divorciarem, converse com seus filhos, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele jovens, né? Coloque as claras, né? Como a gente fala assim, coloque as cartas na mesa. Para nada ficar trazendo remorso pro filho, remorso para o que a gente vai viver mais pra frente, né? Porque a gente não tem culpa do que está acontecendo, foi escolha deles, né? Então, isso é algo muito real no filme e que poucas pessoas sabem e conhecem a situação em si, como está sendo colocada no filme. Por isso que é tão bom ver, ainda mais nos dias de hoje. Meus familiares faziam tal coisa e não fez. Tipo, ele tinha isso como base. Algo interminável. E isso estava dentro dele, né? Então, depois de um tempo, né, da mãe se tentar fazer ele lidar com a situação, e ela vê que ela não tá lidando, ela começa a colocar limites, como eu falei com você. E esses limites faz com que ele... Não vou contar o filme todo, tá, gente? Pra vocês verem. Esses limites faz com que ele tenha um emprego.
E nesse emprego ele conhece uma pessoa chamada Josué. Josué, ele começa a discipular Isaías, né? Isaías era aquele jovem, tipo, que não queria nada com nada, tá, gente? Ele não queria ir pra igreja. Tanto que a mãe dele fala que Deus queria ele mais perto dele. Israel foi ótimo, né? Isaías fala o quê? Ah, mãe, mas eu tô aqui. Se Deus quiser me encontrar, ele vem até a mim. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Ele fala desse jeito. Pra você ver a mentalidade de Isaías. Antes, no começo do filme, né? Porque depois a mentalidade dele é outra. Então o Josué começa a discipular Isaías. E Isaías começa a ver as coisas de outras maneiras. Ele começa a ter a base de homem que ele não tinha de pai em Josué, que era o gerente da loja dele, né? Então é uma história muito bonita, porque ele começa a falar coisas que ele nunca tinha ouvido falar de um homem. Isso foi entrando dentro dele, e ele discipulando através da palavra, tá, gente? Não era apenas Josué falando, é isso, como um homem normal. Não, ele discipulava através da palavra, ele falava versículos, ele ensinava tanto a parte, ele cuidava, né, ele discipulava a parte dele em si como jovem, a vida dele como trabalhador, né, e espiritual. E ele começa a aprender a viver coisas novas. Ele fala, eu nunca fiz isso. E tipo, a gente vê que o brilho de Isaías vai mudando, a personalidade de Isaías vai mudando, né? Aquele Isaías de antes não é o Isaías que tá lá, depois de um tempo, né? E as pessoas veem isso. Por quê? Porque a palavra muda. Isaías começa a orar. Isaías começa a falar com Deus. Isaías tira um tempo, né, para ler a Bíblia. Ele faz uma pergunta muito importante para Isaías, o Josué. Tipo, qual é a prioridade? Qual é a nossa prioridade hoje? Então, no filme, Isaías dava prioridade a jogar videogame, a fazer aqueles jogos online, que é o que está nos dias de hoje, né? E ele fala, qual é a sua prioridade? Porque Josué fala, eu tinha uma prioridade que, pelo incrível que pareça, era jogar golfe. Aí Isaías fala, mas isso daí era fácil, parar de jogar golfe. E aí Josué fala, não, eu amava jogar golfe, eu amava estar ali, eu jogava todo dia. E no filme ele fala que não, ele deixa de jogar todo dia, às vezes pra jogar 1, 2 vezes no ano. Aí Isaías fala assim, tipo, como assim? É uma coisa que você amava. Aí ele logo pensou no videogame dele. Aí no filme ele fala, Senhor, você tá comigo. Aí quais são as minhas prioridades, né? Aí ele começa a olhar em volta do quarto dele. Aí ele vai diretamente pro videogame. Aí ele fala, isso não, porque é algo que pra ele amava. E é difícil você tirar alguma coisa que você ame, né, no mundo da terra, pela sua carne, né, pra dar prioridade a Deus. Então ele fala assim, não, se eu tô com Deus agora, eu vou dar prioridade a Deus. E ele, tipo, aquele vício do videogame sai da vida de Isaías. Ele dá até pra doação. Então, tipo, a gente vê que quando a palavra ela vai entrando não só de ouvir de ouvido, né, mas sim de entrando no coração, as pessoas mudam. Há uma nova pessoa. Por isso que a gente fala que a palavra transforma, né? Tipo, não é apenas só ler a Bíblia como se fosse um livro normal. Mas sim, quando você lê a Bíblia, você leva para o seu coração, vai havendo uma transformação. Se você mentir, você não mente mais. Se você falar a palavrão, você não fala mais, né? Se você se vestir de uma forma que não era para se vestir, você não se veste mais, né? Se você tinha atitudes erradas, você não faz mais, né? Há uma transformação por completo. Há uma pessoa por completo, né? E a Forja, por que é a Forja? A Forja é um grupo de oração. E é interessante que, tipo, no filme, há um grupo de orações com a mãe dele e a irmã e uma senhora, né? Mas o nome A Forja era um grupo de homens, né? Que oravam entre si. Tipo, tinha o Josué, que estava discipulando Isaías, e tinha outras pessoas que estavam com eles há muitos anos, que eram homens mais velhos, que discipulavam jovens. Exemplo, entrou uma pessoa, se formou, vamos dizer assim, né? Se tornou uma pessoa da Forja, e ele vai discipulando uma pessoa mais nova. Então, tipo, aí ele conta essa história.
e que é algo que a gente deve fazer. No filme ele fala, gente, compartilhem o filme, compartilhem, para que mais pessoas sejam edificadas. Porque assim, quando você é mais velho e pode discipular uma pessoa mais nova, o que é discipular, gente? É falar sobre a palavra, é orar, é estar junto, né? O mundo de hoje precisa disso, porque existem muitos jovens que estão perdidos porque precisam de ajuda, não conseguem sozinhos. É isso que ele mostrava isso lá no grupo, tipo, você que é mais novo não consegue sozinho, porque você, tipo, às vezes vai deixar a Bíblia de lado, vai deixar a oração de lado, mas ele ia lá e falava, poxa, por que você não veio? Né? Por que você não está orando? Por que você não está lendo a Bíblia? Eles trocavam experiências, né? Entre si. Eles apoiavam um ao outro, né? Não vou falar mais detalhes do filme porque eu quero que você veja o filme. Eu não quero que você apenas veja o filme. Eu quero que você, vá seus irmãos, vá sua família, vá seu pai e sua mãe. Porque ali, cara, o que você vê é outra coisa de outro mundo, sério. Porque se você ainda mesmo tem pais separados, vá. Porque Isaías, ele se mudou completamente, tá? Ele mudou a maneira de pensar e a maneira de agir. E quando ele começa a colocar as coisas pra fora, a gente vê que ele tinha muita coisa dentro dele presa, né? Que até mesmo Josué fala assim, se você ficar com isso dentro do seu coração, isso vai te contaminando, isso vai te fazendo mal. Porque vê a situação do pai dele. O pai dele chega a aparecer na história e, tipo, ele explode, vamos dizer assim, né? O emocional dele explode. Porque ele tinha muita coisa guardada. Ele tinha coisa guardada referente ao pai dele, à mãe dele, referente ao que o pai dele tinha falado com ele, pelo pai ter abandonado ele, por ele mandar cartas e o pai não responder. Então ele se sentia abandonado. Tanto que ele fala que ele não tinha pai. Ele fala pro Josué, eu não tenho pai. Apesar do meu pai ser vivo, eu não tenho. Eu entendo o lado dele. Pela situação toda, pelo contexto todo. E Josué fala assim, o que você pode fazer é perdoar. Ele vai falar assim, apesar do meu pai ter feito aquilo tudo comigo, com a minha mãe, eu ainda tenho que perdoar. Aí Josué fala assim, mas na Bíblia está escrito o quê? Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado. Então se Jesus nos perdoou, por que eu também não vou perdoar o meu irmão? Né? Então ali ele começa a discipular Isaías. E Isaías coloca pra fora tudo o que ele pensava. Aí ele começa a conversar com Deus dentro do quarto dele. Imagina um jovem de 19 anos conversando com Deus no quarto dele, falando em alta voz. Tá? Senhor, eu quero tirar isso de dentro de mim. Você sabe, você viu as coisas que aconteceram, você ouviu o que o meu pai falou de mim, você viu que eu tentei, correr atrás e ele não veio, você viu o que ele fez com a minha mãe, e tudo que aconteceu, porque eu não vou ficar falando tudo do filme, né, gente? E Josué, ele perdoa. E, isso na mente de um jovem é muito complicado, porque só a gente que passou pela situação sabe que certas coisas ficam guardadas por muito tempo. E só Deus para tirar do nosso coração, né? Então, é um filme excelente. A parte de você ver que você precisa de oração para ter um relacionamento com Deus, dentro de um jovem, é algo impactante, tá, gente? Então, sim, eu não poderia deixar de gravar um vídeo para falar sobre esse filme. E como eu disse pra você, eu super indico o filme para você ir ver e ver com a sua família, tá? Não ache, que você vai ficar levando esporro, você já vai ficar levando, mensagem de esporro toda hora. Não. Ele vai impactar o seu pensamento, a sua forma de pensar, tá? É um filme muito bom, tá? Então, vejam o filme, gente, e conte para as pessoas, para que venha impactar outras vidas também, tá? Porque o mundo, ele explana muita coisa do mundo, que nós evangélicos venha falar, né, sobre o amor de Jesus Cristo. No filme fala sobre Jesus, né, a parte de Jesus morrer na cruz, né, dele aceitar, ele aceita Jesus no filme. Então isso é uma parte muito bonita. Vou dizer que eu não chorei no filme. Eu chorei, gente, chorei muito. Mas, como eu disse, é um filme impactante. Só você vindo pra falar com você, tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje. Ficou 16 minutos, não ligo. Mas eu queria muito vir falar sobre o filme. Eu acho que me chamou muita atenção e é algo que eu queria
contar a vocês, né? E se você já viu o filme, coloca aqui nos comentários o que você achou, se você viria de novo, e se você ainda não viu e vai ver, coloca aqui nos comentários também, tá bom? E compartilha esse vídeo, gente, para que as pessoas que não viram o filme venham entender o que está sendo passado no filme, tá bom? E vamos relevar os jovens. Jovens precisam ver esse filme, porque tem muito jovem necessitado de ajuda. E através desse filme, sobre o que está sendo falado, eles vão correr atrás, tá, gente? E outra coisa, tenha dentro da sua igreja, tenha perto de si pessoas que te auxiliem para junto de Deus, tá? Ali Josué estava discipulando Isaías. Então a todo momento ele estava mostrando o amor que ele tinha por Isaías. E até mesmo o amor, né, de ajuda, né? Isaías começa a falar que ele tinha pai sim, só que o pai dele era Deus. E ele começa a ver a importância de ter um pai celestial na vida dele, tá bom? Um beijo pra vocês, deixa o seu like, se inscreva no canal e espero mais um vídeo aqui, na terça-feira, falando sobre algo também importante. Um beijo, amo vocês.